Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz notícias preocupantes sobre papelões do Brasil. Muito bom dia, Sônia. Bem preocupantes, viu, Cláudio? Um ótimo dia para você, para todos que acompanham o Jornal Gente. O meu destaque é o fim da viagem do presidente Lula à África, onde ele passou pelo Egito e pela Etiópia. Mas o destaque dessa viagem deveria ter sido os laços mais apertados entre Brasil e o continente africano. Mas o que repercutiu de fato foi a entrevista coletiva do presidente do Brasil, considerada um verdadeiro desastre aqui na Europa e também nas principais democracias do mundo, como nos Estados Unidos. Perguntado sobre a morte do opositor número 1 do regime de Vladimir Putin, ao regime de Vladimir Putin, Alexei Navalny, Lula respondeu o seguinte, vamos ouvir. Se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi, e depois você vai pedir desculpas. Para que essa de acusar alguém? Sabe quando eu estou esperando o mandante do crime da Marielle? Safe. Eu não estou com pressa de dizer quem foi que matou, eu quero achar. Quando eu achar, vou dizer, foi fulano de tal. Não quero especulação. Então, o cidadão morreu numa prisão, eu não sei se ele estava doente, eu não sei se ele tem algum problema. Sabe, como morreu um cidadão num avião que veio para a Etiópia através da delegação brasileira. Vocês sabem que um rapaz morreu dentro do avião. Bom, e teve mais. Lula falou sobre a guerra entre Israel e o Hamas, o que levou a um incidente diplomático com Tel Aviv. Vamos ouvir. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. O Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, o Estado palestino. É preciso parar, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Pois é, e além disso, sobre o fechamento do Escritório de Direitos Humanos da ONU e a expulsão dos funcionários na Venezuela, o presidente do Brasil se esquivou das críticas ao país, dizendo desconhecer a situação. O Brasil é o único país do Mercosul, entre outros, que não condenou a atitude da ditadura de Nicolás Maduro. Olha, gente, o presidente Lula, sempre tão hábil nos discursos, foi muito infeliz dessa vez e cometeu erros graves. Em primeiro lugar, insinuar que o Ocidente esteja criticando a Rússia pela morte de Navalny somente para tirar vantagem política não pode vir do presidente de uma democracia como o Brasil, o país que tem a fama de ser o equilíbrio, ser o fiel na balança quando o mundo está em conflito. A Rússia é um regime autoritário. Navalny era a voz da oposição, que morre a 5 meses das eleições em que Putin concorre ao 5º mandato, em circunstâncias misteriosas. Independentemente das circunstâncias misteriosas ou não dessa morte, Navalny estava sob a custódia do Estado em uma prisão conhecida como tortura aos presos. Pessoas que saem para se manifestar pela morte do líder da oposição estão sendo presas na Rússia. Não há nada para esperar para falar a favor da democracia. E, em segundo lugar, Israel. O presidente tem todo o direito de criticar a guerra entre Israel e o Hamas, os excessos, sim, que Israel está cometendo com os palestinos, como vários países do mundo que vão nessa mesma linha. Porém, comparar a atitude de Israel a Hitler e a Alemanha nazista foi um verdadeiro desastre. Nem países muçulmanos como a Arábia Saudita e Catar chegaram nesse ponto. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus que não tinham feito nada. Eles morreram simplesmente por serem judeus. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que o Brasil cruzou uma linha vermelha e o embaixador brasileiro do país foi chamado. O presidente Lula, que
que quer ser o mediador da paz e costurar acordos importantes no mundo, tem perdido a credibilidade com falas inconsequentes. Aqui na Europa, o sentimento é de decepção com a política externa brasileira. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso com o nosso Fernando Schiller, colocar aqui na nossa mesa de debates, que é o Jornal Gente, porque agora a gente vai com a Thaís Freitas. Muito bom dia, Thaís.